volta ao Costurando Juntas uma calça de pijama. Essa aqui é a peça que a gente está fazendo. Claro, ela é um tamanho pequenininho, mas a gente vai aprender a fazer tanto ela pequenininha assim, quanto ela grandona, tá? Eu sou a Mari Hubert, cofundadora da Pesponto, e essa é a aula 1 do nosso curso. É um projeto super simples e rápido, e por mais que essa seja a aula 1, a gente já lançou um vídeo explicando como todo Costurando Juntas vai começar, quais os materiais que a gente vai usar e o que a gente vai aprender em cada aula. A gente dividiu esse curso em 6 aulas curtinhas, então no final da aula 6 você vai ter uma calça quentinha e lindinha, feita toda por você, do começo ao fim. Cada aula aqui em vídeo, ela faz um conjuntinho com um post lá no blog. Então tudo que eu vou falar aqui também vai estar lá, só que escrito. E todos os links dos materiais que eu vou usar aqui, ou qualquer outro link que a gente comente, você também vai achar lá no post do blog, tá bom? Nessa aula eu vou ensinar vocês a como tirar as medidas para achar o molde que cabe certinho em você ou para quem você está fazendo essa calça. Falando em molde, se você ainda não adquiriu o nosso kit de moldes, ele está disponível à venda lá no nosso site. São 12 tamanhos, que vai do 01 infantil, que é esse tamanhozinho aqui, até o G3 adulto. E a quantidade de tecido que você precisa também vai depender do tamanho do molde que você vai fazer. Então, a quantidade de tecido que precisa para fazer essa calça, com certeza é menor do que a quantidade de tecido que precisa para fazer uma calça que caiba em mim, ou um GG adulto. No final dessa aula, quando você souber qual é o molde que se encaixa nas medidas que você tirou, você vai saber já qual é a quantidade de tecido que você vai precisar. Para dar tempo de você tirar todas as medidas que você precisa, entrar no nosso site, escolher a sua flanela e da gente embalar tudo e o nosso pacotinho de flanela chegar até você, a gente planejou a liberação das aulas para dar tempo certinho de você ter a sua flanela em mãos para conseguir acompanhar as aulas. Para facilitar a nossa vida, eu montei para vocês uma ficha de medidas. Ela tem várias coisinhas e durante a aula a gente vai passar por tudo que está escrito nela, tá? Quem está inscrito na nossa newsletter recebeu essa ficha hoje mais cedo, que eu já mandei pro e-mail de vocês. E ele também está incluso no kit de moldes. Então, se você adquiriu o kit de moldes, você também já recebeu essa ficha aqui. Se você não está inscrito na nossa newsletter e quer receber esse arquivo da ficha de medidas, eu vou deixar um link aqui embaixo. Para a aula de hoje, a gente vai precisar de 3 coisas: a ficha de medidas, uma fita métrica e a pessoa que vai vestir a calça. Se você for fazer uma calça para você mesma, é mais fácil se tiver um amiguinho. Então, se puder chamar alguém para te ajudar, fica mais fácil. E para conseguir mostrar certinho para vocês, chamei o marido para servir de exemplo. E como o jeito que a gente vai medir a calça dos homens é um pouquinho diferente do jeito que a gente vai medir as calças das mulheres, já facilita também porque eu vou usar ele para explicar. A gente tem que tirar 3 medidas: o quadril, a cintura e o comprimento. Então, vou mostrar para vocês que a cintura do homem e da mulher a gente vai medir em lugares diferentes. Vamos começar pelo quadril. O quadril é a parte mais grossinha da bunda. Mais grossinha? A gente vai medir a bunda. Simples assim. Pega essa fita métrica, faz em volta de você, vê o maior tamanho que der. Então, tipo, é meio que na metade da bunda, assim. Deixa eu medir. Peraí. Aqui, ó. Assim, metade da bunda. 92 para mim. Então, eu vou lá e vou anotar 92 para mim. Peraí. Então, aqui na minha ficha, meu quadril 92. Agora, vou medir do Nick. Nick, vem cá. Eu venho aqui e meço a parte maior da bunda dele. Do bumbum dele. Ó, essa é a maior parte, 98. O maior que a minha, viu? Então, a do Nick, 98. Agora a gente vai medir a cintura. Só que a cintura, eu, por exemplo, eu gosto de usar a minha calça bem assim, em cima do umbigo. Aí, os homens não gostam muito de usar em cima do umbigo. Pergunta assim: onde você gosta de usar? Aí vai lá e mede, tá? Então, vamos medir o meu... Então, a minha cintura, 67. Agora, a cintura do Nick não é bem a cintura, né? Então, tipo, não é... É a altura em que a calça vai ficar. Não, porque tu não quer tua calça no umbigo, entendeu? Então tá, levanta tua blusa. E daí, é aqui que tu gosta que use... Lembra onde que você mediu a cintura? Tipo, a altura aqui, porque a gente vai medir, vai usar essa altura aqui de novo, tá? Então, a cintura dele, 83.
E agora o comprimento. O comprimento é aonde você mediu a cintura até aonde você quer que fique sua calça. Então, para medir sozinha, se a gente está medindo sozinha, a gente vem aqui e quando abaixar, não vai dar certo, entendeu? Então, por isso que eu falei para você chamar um amiguinho na hora de medir, porque senão não vai dar bom, tá? Então, a gente vem aqui. Onde é que tu mediu tua cintura? Aqui, né? Aqui. Põe essa calça no lugar, então. Aqui, onde a gente mediu a cintura. E vai medir até onde quer que ele fique a calça, tá? Então, normalmente... Tira o sapato pra mostrar. Gostei dela maior. Normalmente, eu gosto de colocar, tipo, uns 2 dedinhos acima do pé, porque é pijama, né? Então, não precisa encostar no chão. Onde é que foi a tua cintura? Maior. Até o chão, aqui nele, deu 101. Então, como eu gosto de 2 dedinhos assim acima do chão, eu vou botar 98, tá? Tá, 2 dedinhos é 3 centímetros. Então, faz o seguinte, mede até o chão e tira 3 centímetros, se você quiser. Ou então, simplesmente vê a altura da calça que você quer. Então, por exemplo, daqui até aqui, 98. E daí você anota o 98 aqui. E daí agora você mede em mim. Aqui, na cintura. E não adianta ficar conferindo se está fazendo certo, porque quando a gente faz assim, aí muda, entendeu? Então, confia no processo, ou no amiguinho. 103? 103 o tamanho da calça ou o tamanho até o chão? Da calça? Tá. Então, 103 o tamanho da minha calça. E é só isso, são essas 3 medidas, a cintura, o quadril e o comprimento, tá? A gente não vai usar elas... Tá dispensado. A gente não vai usar essas medidas só na hora de achar o molde. A gente vai usar também na hora de colocar o elástico, tá? Então, não joga esse papelzinho fora, tá? Até porque esse papelzinho você pode guardar e daí vai que tem outro momento da vida, ano que vem você quer fazer outra calça. Você já tem as medidas, não precisa ir atrás de novo. Se bem que, né, as pessoas podem engordar, emagrecer. Mas enfim, esse aqui é o básico. É bom ter, tá, gente? Eu gosto de guardar tudo. Enfim, eu guardo. Ok, agora a gente tem todas as medidas que a gente precisa pro projeto todo. Hoje, que a gente precisa só saber qual é o tamanho do molde, a gente vai usar só uma, que é a medida do quadril, tá? A medida do comprimento a gente vai usar na aula que vem, quando a gente for cortar o molde certinho, para fazer bonitinho o tamanho da perna. E a medida da cintura a gente vai usar lá na última aula, que é quando a gente for colocar o elástico, a gente vai precisar saber a medida da cintura para colocar o elástico no aperto, certo? Como é que... Enfim, não lembro a palavra. O tamanho certo para não ficar nem apertado nem largo, tá? Mas é mais fácil, você já tem o papel, você já tem a pessoa, você já tem a fita, já tá tudo ali, mede os 3 de uma vez que é mais fácil, né? Ok, vamos saber qual é o meu tamanho. Meu quadril, 92, tá? Então, a gente vai lá na nossa ficha, aqui ó, essa é a nossa ficha de medidas. Aqui no nome, você vai colocar, né, eu coloquei aqui, Mário, meu quadril 92. Tendo essa medida, a gente vem aqui nos moldes do adulto e vai ver aonde que encaixa o 92. Meu 92, ele encaixa aqui, ó, entre 81. É bastante coisa, mas é entre 81 não, 80 centímetros e 1 metro. 92 encaixa aqui, então eu vou usar o molde P para mim e eu vou precisar de 1,3 metros de tecido. Já o Nick, a medida do quadril dele é 98, que também se encaixa aqui no P. E eu também vou precisar de 1,3 metros de tecido. Agora, digamos que eu esteja fazendo para minha mãe. Eu já tenho também a ficha dela. E o quadril dela é 106. Então, sendo 106 o quadril dela, ela tá aqui no M, né? Então, para fazer uma calça para minha mãe, eu fiz o tamanho M.
e eu preciso de 1,45 metros de tecido, tá? A diferença aqui do 1,30 m para o 1,45 m, ela não é só o tamanho da perna. Acontece que a largura do tecido, a partir do P, ela não se encaixa bonitinha assim, não dá a largura do tecido. A gente tem que dar uma desencaixada para que ele saia bonitinho. Então, por isso que quando a gente vê aqui a diferença de quantidade de tecido vai aumentando, é por causa disso, não é só o tamanho da perna não, tá? Já me perguntaram várias vezes, mas como assim? Eu só aumentei um pouquinho, vai aumentar 15 centímetros de perna? Não é só de perna, tá? Então, a gente mediu todos, imprimiu todos os moldes, mediu todos eles no tecido para ver quanto que a gente vai precisar, tá? Então, pode confiar aqui na quantidade de tecido que tá certinho, tá bom? Agora, o tamanho G1, G2, G3 ou mais, a gente vai usar o molde G1. Por isso que o G2 e o G3 aqui estão com asterisco. Os moldes impressos, os arquivos, ele tem o P, o M, o G e o GG, que é o G1, tá? Para o G2 e o G3, eu botei aqui, ó, um asterisquinho, tá vendo? Bem asterisquinho, no G2 e no G3, porque a gente vai usar o molde do G1 e vai modificar ele, tá? Tendo a largura do quadril, né, a medida do quadril, entre 1,25 e 1,31, a gente vai transformar para o G2. Vou mostrar para vocês como na próxima aula, quando a gente estiver montando o molde. E você vai precisar de 2,40 de tecido. Agora, se a medida for mais do que 1,31, a gente já cai no G3 e a gente vai precisar de 2,80 de tecido, tá bom? Aí eu também vou mostrar na próxima aula como que faz para modificar isso e chegar na medida do G3, independente qual for, tá? Pode ser 1,32, 1,33, 1,40, 1,50, você que sabe, tá bom? A gente vai usar como se fosse o G3. E não é só de molde adulto que a gente vive. Então, aqui do ladinho, a gente tem o tamanho dos moldes infantis. Aqui também, até 52 centímetros, é o tamanho 01, que no caso é esse aqui. Então, pro 01 você precisa de 70 centímetros de tecido, pro 02 daí vai aumentando, né? Encaixa aqui no tamanho do quadril e acha a quantidade de tecido. Aqui na nossa ficha de medidas já tem todas as informações que você precisa. E como a gente vai usar essas medidas em outros momentos, guarda essa fichinha. Por isso eu acho legal, porque a gente sabe onde tá. Vai ficar anotando em papelzinho, depois você não vai saber onde tá o papelzinho, vai ter que medir de novo. Mais uma coisa, a medida da cintura que a gente encontrou, a gente também vai usar hoje. Mas para quê? Para saber quanto de elástico a gente vai usar. Então aqui, a minha mãe, ela tá com 86 de cintura, eu vou comprar ali uns 90 centímetros de elástico para ela, tá? Eu gosto de comprar assim 5 centímetros a mais, só para garantir, tá? Que eu não gosto de trabalhar com elástico curtinho, porque é meio chato. E daí, na verdade, eu tenho um rolinho aqui porque eu faço várias calças direto, então eu já tenho um estoque de elástico aqui em casa. Hoje, a gente descobriu qual é o tamanho do molde que a gente precisa, a quantidade de tecido que a gente precisa e a quantidade de elástico que a gente precisa. Então, já dá para correr lá no site, escolher a sua estampa, escolher a quantidade de elástico que você precisa e pedir para a gente mandar para vocês para continuar acompanhando as aulas com o material em mãos. Na próxima aula, a gente vai montar o molde. Então, agora que você sabe o tamanho dele, imprime o tamanho do molde, que a aula que vem a gente vai montar ele todo. Esse aqui é o arquivo do tamanho P e ele vem várias folhas. A gente vai juntar eles para montar o molde bonitinho. E se você parar para ver aqui, ó, ele tem várias letras e números. Isso aqui é a legenda para ajudar a gente a montar o molde depois. E todas as personalizações a gente vai fazer na aula que vem. Então, transformar o G1 em G2 ou G3, aumentar ou diminuir o tamanho da perna, isso tudo a gente vai fazer aula que vem. Tarefa para a próxima aula é imprimir o tamanho do molde que você vai precisar. Bom, é isso. Espero que vocês estejam gostando. Estou muito feliz de ter você aqui comigo e a gente se vê na próxima aula. Beijo!